Vamos ver aqui. Porque daí semana que vem, que eu tô na praia, tu usa o Teams? Deixa eu tirar essa transcrição chata aí. Sim, a gente pode fazer isso. Faz o Teams, tu fica com a câmera, eu vou usar terça, né? Aí tu fica com a câmera, depois na quarta te entrego a câmera, ou terça-noite depois da aula. E daí tu grava, tu vê como é que faz, mas faz a transmissão no Teams do teu computador, só transfere a tela e a voz. Pronto, acabou-se. Não vai aparecer no sábado, mas vai estar lá gravado. Aí depois eu faço o upload pro YouTube. Sim, tranquilo. Vai lá então, Tchê. Tá gravando, deixa eu tirar minha tela de acompanhamento de ação, eu não quero que ninguém veja. Já tá salvando essa porra, já viram. Vou tirar o chat aqui que eu não preciso. Aqui. Aí. Tela tá ok? Seu futuro com investimentos. Tá na mão. Tá gravando e tá compartilhando, né? Vamos passar Eu vou. nas questões ali de aprendizado para a gente falar um pouco. Tirei minha câmera também. E. Show. Aí. Aí. Isso é tudo que a gente vai acabar vendo no curso, né? Então, a gente vai falar sobre o cenário microeconômico, macroeconômico, ou seja, a nível Brasil, a nível global, porque é necessário ter esse conhecimento, né? Falar um pouco sobre por que eu tenho que investir. Principalmente o grande motivo é que nós não vamos ter aposentadoria no futuro, então a gente tem que cuidar muito com isso, já tem que pensar em fazer isso agora. E depois vamos falar de análise técnica e fundamentalista. Análise técnica voltada para estudar gráfico, padrões gráficos, e entender para onde o preço de determinado ativo deve se mexer, se ele deve subir, se ele deve descer. A gente trabalha com previsões em cima disso. E a análise fundamentalista, que é uma análise de indicadores, né? Então ela é muito para longo prazo. A gente percebe que muita gente pensa, vou comprar então determinado ativo, né? Uma ação, uma opção, enfim, um fundo imobiliário, para quando eu quero resgatar e tudo mais. Então, a ideia é ter essa noção de como funciona essa tomada de decisão para longo prazo, né? 10, 20, 30 anos para frente. Pode passar, Cris. Tá, não. Então, a gente trouxe aqui algumas coisas, né, em termos de aprendizado, e que ao longo do tempo foram grandes verdades, né? A primeira é não operar notícia, né? Porque muita gente observa aí, Lula falou alguma coisa, o presidente falou outro, o ministro da Economia falou outra coisa, aí entra todo mundo em desespero, a grande maioria vende ativo ou compra que acha que vai subir. Então, não precisa se abster das notícias, mas não pode operar por elas, porque a bolsa ela oscila, né? Enfim, a gente fala que renda variável ela é oscilante, então tem hora que está lá em cima, tem hora que está lá embaixo. A gente não precisa se desesperar. Então, para nós que vamos estudar, tanto a bolsa subindo quanto caindo, não é nada de fim do mundo e nem é para ficar eufórico, porque acontece. Tem hora que a bolsa está lá em cima, teus ativos estão lá em cima, tem horas que a bolsa está lá embaixo, teus ativos também podem estar lá embaixo. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E uma coisa que muita gente acredita é questão de governo, né? Entrou determinado presidente, agora vai, né? Para nós que somos investidores, não tem nenhuma necessidade de pensar nisso, né? A gente não quer saber quem é o presidente, quem é isso, aquilo, porque a gente pode aproveitar tanto a bolsa subindo quanto ela descendo, né? E principalmente o que a gente precisa é volatilidade, ou seja, sempre que eu tenho o gráfico rabiscando para cima e para baixo, isso é legal, principalmente para quem vai fazer trade, né? Agora, estabilidade não dá para fazer trade, não dá para comprar e vender. Então, é mais difícil fazer dinheiro com isso, né? A estabilidade, ela é boa para ganhar dinheiro quando eu tenho determinados padrões gráficos. Isso a gente vai ver lá para frente. Então, muito difícil a gente conseguir efetivamente fazer grandes ganhos quando um gráfico está estável, tá? A gente vai falar sobre isso. Outra regra clara é comprar sempre que está baixo e vender na alta. Então, tem um determinado produto que está a 10, mas ele vale 15, então vale a pena eu comprar esse produto, né? Então, a ideia também com ações e com outros ativos é a mesma forma. O ativo deveria valer 20, mas ele está a 12, né? Então, beleza, posso trabalhar em cima dessa questão ali e ganhar dinheiro com ele, né? E principalmente não operar na bolsa às vezes é ganho.
Quem faz trade de curto prazo, né? Quem opera mini índice, mini dólar e outras coisas, cara, tomei paulada a semana inteira. Deixa quieto, fica uns 10 dias sem operar, enfim, não compra nada, não vende nada, deixa rolar, né? Até a tua cabeça voltar para o lugar, porque às vezes a gente vai na intenção de vou ganhar mais, vou ganhar mais, vou ganhar mais e só vai perdendo, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso. E outra questão que é muito discutível é o preço médio, ou seja, preço médio é muito ilusório. Está abaixo do meu preço médio. Mas será que está valendo a pena comprar esse ativo, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai estudar ao longo do tempo e aprender que é bem ilusório. Minhas ações valem R$ 10, mas, cara, a empresa está indo mal, resultado ruim atrás de resultado ruim. Então, vale a pena eu continuar comprando um ativo que está ruim, né? Que a empresa não está tendo um bom desempenho? Então, isso é algo que a gente tem que cuidar bastante, tá? E o mais importante, né? É estudar. Tem que estudar, tem que estudar, 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 estudar muito, 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 tá? Então, o que acontece é que a maioria das pessoas, elas seguem influencers, segue pessoal no YouTube, tudo galera que não tem nem noção do que está falando. Então, a ideia é que a gente estude e entenda o que está acontecendo no mercado. Tá? Estude e entenda o movimento de preço de um ativo, para onde ele deve ir. Então, a ideia é vocês terem esse tipo de conhecimento, tá? Pode passar, Cleison. Paciência também é uma virtude, né? A gente tem que usar isso a nosso favor. Por quê? Porque às vezes a gente tem que esperar, né? Precisamos esperar determinadas coisas acontecerem, né? Então, não sair na loucura de comprar ou vender. Espera, deixa a tempestade às vezes passar e aí vamos ter boas oportunidades para conseguir entrar em boas compras e boas vendas, tá? A bolsa está subindo ou está caindo? Não interessa para nós. Para nós que somos investidores, eu posso ganhar tanto no movimento de alta quanto no movimento de baixa. Então, isso é uma coisa que também a gente vai aprender para ficar mais tranquilo, né? Para a gente ficar mais seguro do que está fazendo. E o que eu falei, né? Não seguir dica de youtuber, casa de investimento. Agora a recomendação é de compra. Eles fazem muita manipulação de mercado em relação a isso. Então, enquanto eles estão falando para você comprar, e aí eles acabam causando uma alta artificial de preço, eles estão vendendo, né? E aí estão ganhando dinheiro em cima de você. Então, a ideia é que a gente fuja desse tipo de análise e nós façamos as nossas, né? E para mim é uma coisa importante eu cometer meus erros e também meus acertos. Então, eu não sigo orientações aí de quem está no mercado, né? O fulaninho é famoso e manda comprar e manda vender. Eu não sigo muito porque eu prefiro ter os meus erros e meus acertos. E graças a Deus acerto mais do que erro, né? Não ter tempo não impossibilita a gente também de investir, tá? E ganhar dinheiro. Por quê? Porque você não precisa ficar olhando a tela o dia inteiro. Não precisa ficar de olho em gráfico o dia todo. Eu também não tenho tempo, o Cleiton também não, e vários outros não têm tempo. Então é saber comprar no momento certo e deixar lá. Afinal, muita gente ganha muito dinheiro mais a longo prazo do que a curto. Então, a ideia é essa, tá? E dentro da turma, uma regra que a gente vai seguir é a questão de estratégia, né? Mas o meu colega lá, ele tem uma estratégia muito agressiva, o negócio é meio louco. Cara, tudo certo, cada um vai ter a sua, vai criar a sua e vai se sentir confortável com a sua estratégia. Então, aqui a gente respeita a estratégia do outro, mesmo que você não concorde. E aí tá tudo certo. É isso que faz a gente ter um ambiente saudável de discussão, tá? E uma coisa para quem quer pensar em como juntar dinheiro, né? A gente tem um degrau abaixo no meu estilo de vida. Então, pô, posso esperar mais um ano para trocar o meu carro? Preciso ter o celular mais moderno, né, de todos? Então, muitas vezes não tem essa necessidade. Então, se a gente viver um degrau abaixo, a gente consegue poupar um pouco, guardar um pouco de dinheiro para conseguir investir, tá? Um outro erro comum que acontece é dos dividendos, né? O pessoal olha assim, quais foram as maiores pagadoras de dividendos de 2023? Aí tá lá, 10 empresas, né? E o pessoal fala, cara, vou comprar essas, né? Pagaram dividendo pra caramba no ano passado, vai pagar esse ano também. E aí você compra e se dá mal muitas vezes.
porque nem sempre quem pagou dividendo num ano vai ser a melhor pagadora no outro. Então, a gente diz que dividendo passado não garante dividendo futuro. Isso é uma realidade e acontece muitas vezes. Então, não seguir esse tipo de informação para vocês tomarem decisão. E saber que a renda variável, ela varia, né? Como alguns dizem, varia, né? Ela vai variar. Um momento vai estar com lucro, outro momento está com prejuízo, mas a ideia é que sempre cresça o seu patrimônio. Então, quando é que eu tomo prejuízo? Quando eu vendo, né? Ah, tá R$ 100 de prejuízo a minha ação, né? Ela tá naquele momento. Só se você vender, você perde os R$ 100. Se você aguardar, muitas vezes ela reverte esse prejuízo e cresce. Então, é um caminho que a gente tem. E não tem investimento certo ou errado, né? Existe o que é mais ou menos adequado para você. Então, Eric, eu não gosto de correr muito risco. Beleza, cara, vai para uma renda fixa, vai para um tipo de produto que é mais estável, vai te dar menos rendimento, mas de rendimento constante. E tá tudo bem. E tem gente que não quer saber, cara. Ele aceita risco alto e beleza, e pode ganhar muito dinheiro com isso, mas também pode perder muito dinheiro com isso. Então a gente tem que saber desses caminhos e entender qual é o melhor caminho para você, tá? E aí alguns perguntar, vai subir até quando o preço? Vai cair até quando? Vai subir até parar de subir, vai cair até parar de cair. Não sou eu quem decido isso. É o mercado quem decide. Então, isso não tem muita bola de cristal, mas tem técnica para vocês projetarem até onde deve ir o preço de certo ativo, tá? Então, são coisas práticas aí que acabaram se tornando relevantes ao longo do tempo, né, na caminhada aí de bolsa de valores, tá? Passa aí, Cleison. E aí a gente tem alguns tipos de investimento, né? Tem investimento financeiro, enfim, que é o que a gente vai discutir, né? Mas eu tenho investimento empresarial também. Posso abrir uma empresa, posso ser empreendedor, muito tranquilo em relação a isso, tá? É bom, é ótimo. Para mim, melhor que ação, só investimento empresarial que bateria, né? A questão de uma ação. Investimento alternativo. Investimento alternativo são em outras coisas que não são ativos ou empresas, né? Ah, cara, eu quero comprar uma casa, eu quero ter terreno, também é. Cara, até podemos dizer, mas não é uma grande vantagem porque você tem perda, né? Mas eu posso investir em várias outras coisas que não são empresas e ativos financeiros, e está tudo bem também, tá? A gente vai falar também sobre tipos de investimento que são considerados realmente investimentos e outros não, né? A gente tem investimento em conhecimento, que é o que o pessoal dessa turma e da outra turma que está rodando também faz, né? Ou seja, cara, vou investir em mim, né? Hoje eu estou numa empresa, mas amanhã posso estar em outro lugar e o conhecimento vai com você. E outros investimentos, qualidade de vida, né? Curtir com a família, relaxar, descansar, enfim, tudo isso é investimento. Então a gente vai discutir muito com foco em investimento financeiro dentro do curso. Bem, a gente tem um ciclo de investimento, que é o quê? Eu vou ganhar dinheiro, né? E tem uma diferença entre poupar e entre investir, né? A ideia é o quê? Que eu possa ganhar dinheiro para poupar e montar o que a gente chama de reserva de emergência, ou ter um dinheiro que eu posso usar quando eu precisar, urgentemente. E eu tenho um momento de investir, que é fazer o dinheiro render, né? Então, a ideia é que a gente possa criar formas de ganhar dinheiro, né? Trabalhar. Ah, mas eu só trabalho para pagar minhas contas. Beleza, então vamos criar fontes de renda novas ou reduzir meu custo para que sobre dinheiro. Para quê? Para poupar e investir, né? Então, poupança é o dinheiro que você vai ter lá para usar numa emergência. É o que a gente diz que era o dinheiro que ficava debaixo do colchão, né? E investimento, eu vou botar o dinheiro lá para ele render. Então, o rendimento de poupança é ridículo. Não adianta botar o dinheiro lá e dizer que está investindo. A ideia é colocar em ativos que rendam muito mais do que a poupança. Então, seria o mínimo dali para cima, né? Não dá para a gente aceitar, até porque poupança rende menos que IPCA, que Selic e outros indicadores. Então, não vale a pena deixar o dinheiro na poupança como forma de investimento. Aí não funciona. Nossos avós, né, pessoal mais do passado fazia isso, né? Mas também não tinham conhecimento nenhum de bolsa, de nada. Então, a ideia
é que a gente entenda que poupança não é investimento. São coisas totalmente diferentes, tá? Bem, a gente tem que falar de risco, né? Por que risco? Porque é com isso que a gente acaba ganhando dinheiro. Então, existem vários riscos que estão inerentes a atividades e investimentos que a gente precisa estar ligado, que é o quê? O risco do investimento. Então, assim, quanto maior risco tiver aquele investimento, maior rentabilidade possível. Então, eu posso ganhar muito dinheiro, mas também posso perder muito, e é isso que a gente tem que entender, né? Então, tem todo um risco envolvido no que você está comprando. Mas eu tenho outros riscos, né? O risco global, que é, cara, estourou uma guerra, explodiram um poço de petróleo, tudo isso vai afetar economias a nível global, né? E eu tenho também o risco país, que é o risco do Brasil, né? Enfim, do governo fazer uma cagada, né? E sempre vai fazer. Então, isso faz também com que os mercados fiquem voláteis, né? Eles subam ou desçam com mais intensidade. O risco país do Brasil existe um indicador que ele é baixo até, não é muito alto, né? Mas já tivemos risco país muito alto. E aí isso faz com que investidores fujam da nossa economia, não queiram colocar dinheiro na nossa bolsa. Tem o risco do próprio setor, né? Então, cada setor tem seus riscos, a alimentação. Então, o cara que investe no agro, cara, pode dar uma enchente, como deu no Rio Grande do Sul, e ferrar com o setor inteiro, né? Então, existem riscos inerentes a essas questões. E tem a questão do horizonte temporal, né? Ou seja, quanto mais tempo, menor o risco potencial. Então, vamos falar dessa questão da enchente, né? Deu enchente no Rio Grande do Sul, nossa, ferrou com a produção de arroz, ferrou com um monte de coisa. Beleza, né? Mas em 30 anos, vamos pensar em que isso afeta? Cara, é uma enchente que destruiu em 30 anos, né? Então, eu tenho 29 anos de potencial de produção com um ano de enchente. Então, a gente acaba diluindo esse problema ao longo do tempo e aí diminui o risco. E a gente pode dizer que investir no agro não é ruim, né? Porque, mas dá enchente. Cara, dá enchente, dá um monte dá praga, dá seca, dá um monte de coisa. Então, pode acontecer? Pode, mas não é recorrente, né? Talvez outra chuva dessa no Rio Grande do Sul demore 100 anos para acontecer. Talvez não, né? Mas não é uma coisa que é recorrente. Então, a gente pode analisar que numa janela de tempo maior, a gente tem um risco menor, tá? E como é que eu reduzo o risco, então? Já que eu vou me expor a risco, eu posso alocar meu dinheiro em vários ativos. Então, eu tenho agro, eu tenho petróleo, eu tenho minério, eu tenho banco, eu tenho outros segmentos. Mas lá na questão enfim, da plantação, lá deu problema. Beleza, mas eu tenho ainda outras áreas que estão indo bem. Então, somando tudo isso, você vai ter ativos no positivo, ativos no negativo, e somando tudo, a ideia é que você fique no positivo, né? Qual é a vantagem disso? Eu protejo o meu patrimônio e reduzo o risco, né? Mas eu tenho uma dispersão, muito dinheiro alocado em várias cestas e uma rentabilidade média, não é muito alta. Então, se eu quero mais proteção, eu posso botar meu dinheiro em várias cestas, mas isso faz com que meu patrimônio cresça mais devagar, tá? E aí vai da sua tolerância a risco para pensar o que que você vai trabalhar, de que forma você vai querer fazer render o seu dinheiro. Pode passar, Cleiton. Travou? Passou? Ainda não aparece aqui para mim. Aí, foi. Então, para a gente basicamente finalizar esse resumão da primeira aula, esse é um dos slides que eu queria discutir com vocês, né? Como é que funciona a questão de retorno e risco, né? Ou seja, eu sempre falo, pessoal, para investir, a gente tem que pensar na primeira meta que a gente vai ter, que é o quê? A construção de uma reserva de emergência. O que que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que, cara, já diz, é para emergência, né? Cara, sei lá, bati o carro, não tinha seguro, fiquei doente, precisei fazer uma cirurgia, alguma coisa do tipo, né? Perdi o emprego, né? Pô, fui demitido e nem esperava isso, e agora, né? E você tem conta para pagar, né? Você vai ter seu cartão, sua luz, água, aluguel, o que for. Então, geralmente se constrói uma reserva de emergência que é uma somatória de 3 a 6 meses do seu custo de vida.
né? Que é o quê? Cara, perdi o emprego. Tá, mas eu tenho minha reserva de emergência para usar. Então, eu tenho de 3 a 6 meses para pensar em me recolocar no mercado de trabalho. Então, esse é uma das ideias de ter a reserva de emergência. Precisa estar num local que renda muito? Não, e a gente já vai falar sobre isso. O segundo passo é a independência financeira, ou seja, o que eu ganho no meu trabalho, por exemplo, eu tenho em rendimento sei lá, em ações, em fundos imobiliários. Então, isso é independência financeira. Eu não preciso mais do meu trabalho, né? Se eu quisesse parar de trabalhar e viver o resto da vida desses rendimentos, poderia fazer isso. Então, seria uma segunda meta nossa. E a terceira, a liberdade financeira. Quando os juros dos rendimentos que você tem, eles acabam se multiplicando, viram uma bola de neve, né? Então, no mês tu ganha 1.000, no outro 1.050, no outro 1.120, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vira uma bola de neve. Como se fosse um banco emprestando para você e você não pagando, seria o contrário, você emprestando dinheiro e esse dinheiro rendendo juros para você. Que é a meta mais difícil, né? O que acontece é que muita gente começa a ver dinheiro na conta, já pensa em trocar de carro, fazer uma viagem, comprar um apartamento, e aí você tem que estar muito focado, que é lá no longo prazo, né? A gente abre mão de algumas coisas no presente para ganhar lá no futuro, né? E aí o foco é o quê? A gente ter estabilidade financeira futura, criação de riqueza e multiplicação de patrimônio. Isso só acontece quando eu tenho liberdade financeira. Que é aquilo, cara, hoje eu não vou trabalhar, enfim, ter essa liberdade, eu quero viajar, eu viajo, né? Então é algo muito interessante para se conseguir, é o que o dinheiro tem que trazer para a gente, né? Enfim, o dinheiro traz felicidade quando você tem liberdade. E aí fica interessante. E por que dessa imagem aqui? Porque a gente tem que analisar a questão de risco-retorno. Então, o que acontece? Quando eu falo em reserva de emergência, eu tenho que ter uma coisa chamada alta liquidez, que é o quê? Quando eu precisar do dinheiro, eu tenho na hora, né? Então, por exemplo, ação. Eu investi em ação. Ah, cara, preciso para hoje dinheiro para fazer uma cirurgia. Cara, não vai dar, né? Estamos num sábado agora, mas mesmo se fosse segunda-feira, você vai vender sua ação, vai demorar 2 dias para entrar na tua conta. Então já lascou. Então a ação tem liquidez, ela tem baixa liquidez. Se eu quiser vender rápido, eu até vendo, mas o dinheiro demora a entrar. Então eu preciso de muita liquidez. E aí esse colchão de segurança, né, a reserva de emergência, poderia estar, por exemplo, numa poupança, né? Ah, pô, mas poupança é ruim? É muito ruim. Rende muito pouco, mas a liquidez é alta. Cara, eu preciso sacar hoje R$ 10.000, por exemplo. Cara, vou ali e saco. Eu consigo fazer isso, consigo fazer um Pix, enfim. É muito fácil hoje com a parte digital, facilita a nossa vida, né? Mas qual é o problema? Se eu tenho muita liquidez, ou seja, se eu estou lá em cima na imagem, o risco de poupança é baixo, né? É bem baixinho. Só que o retorno da poupança também é baixo, né? Se eu preciso estar com dinheiro na mão a todo momento, eu tenho que dar um retorno menor, também o risco é menor. Então, para a reserva de emergência, eu tenho que buscar ativos que tenham liquidez. Poupança, às vezes você tem ali tesouro direto, né, um CDB com liquidez diária, enfim, vários outros tipos de investimento que você tem, que você pode deixar o dinheiro lá, deixa quieto, vai render, mas você precisa ter aquela grana para uma reserva de emergência, tá? Já quando eu quero fazer crescer o patrimônio, e aí quanto mais rápido eu preciso, mais risco eu tenho que assumir, porque eu preciso de mais retorno. Ah, Eric, eu já tenho 50 anos de idade. Cara, você vai ter que assumir mais risco para ter mais retorno, senão não adianta. Botar com liquidez baixa, lá nos 70, você vai precisar, né, ter o patrimônio multiplicado e não vai multiplicar, porque tem um retorno muito pequeno, né? Então, dentro do curso, a gente vai estudar isso. Ah, é maior risco, mas eu consigo controlar determinados riscos ou me expor menos a eles, tendo um bom retorno. Então, a ideia é que a gente estude em cima disso para conseguir escolher os melhores ativos, né, que vão fazer toda a diferença para a gente lá no futuro. Então, é essa a ideia que eu quero que vocês entendam, né, do que é uma reserva de emergência, quando é que eu tenho independência e quando eu tenho liberdade. São 3 fases totalmente diferentes e que podem durar períodos diferentes também, dependendo da estratégia de cada um. Então, a ideia é que vocês entendam um pouco sobre isso, e aí daqui para frente a gente vai falar de dinâmica de mercado, de como funciona o mercado interno, mercado externo. Na próxima aula, o Cleison vai estar tocando aí e a gente já deixa tudo organizado. E a gente fechou isso daqui na aula 1, né, Cleison? Foi isso, né?
Acho que já temos um resumão do que aconteceu para a galera já ter noção do que aconteceu, né? Quem tá ouvindo. Bem de boas, tá salvo. Principalmente porque a ideia era... Não gravou, semana passada nós estávamos sem internet. Isso. Então nós estávamos Deu sem problema. aula 1. Aí agora temos aula 1 para todos, inclusive, vamos aplicar, falar no curso, né? Eu vou estar postando isso aí no YouTube bonitinho, mandando o link para que todos tenham acesso, tá? E terça-feira a gente dá continuidade, tem bastante assunto vindo aí. Vai ser comigo, mas vai ter o cafezão da Paty lá, que o pessoal gostou. Né? Isso aí. Sei que vai só pelo café. Terça que vem, né? Isso aí. Lá, dia 28. Beleza, deixa eu parar compartilhar a Fechamos, tela. então. Deu boa, ótimo. Para a gravação aqui, assim que terminar, eu já... Provavelmente depois do meio-dia, que eu vou ter que sair agora. Sim, sim. Daí tu baixa e Vou já... gravar.